Continuando, irmãs e irmãos, o nosso culto, abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, do 1º até o 3º versículo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Coloquemos em pé para esta leitura, Isaías, no seu capítulo 6, do 1º ao 3º versículo. Diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido nosso irmão Marcos Ferreira que nos conduza a Deus em oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te rendemos graça nesta noite, pelo dom, Senhor, da vida e de podermos estar aqui. Nós, Senhor, nos rendemos aos teus pés, oferecemos a Ti nesta noite o nosso culto e te pedimos, ó Deus, que receba diante de Ti como um culto racional, como um bom cheiro diante de Ti. Deus, nós te adoramos. Nós, Senhor, juntos, ó Deus amado, nós sentimos a Tua glória neste lugar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, vamos entoar, cantar ao Senhor de nossas vidas, o hino número 11, Trindade Santíssima. Cantemos ao Senhor. Santo, Santo, Santo.
Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Leamos ainda, irmãs e irmãos, agora na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, no seu capítulo 6, para lermos do versículo 15 até o versículo 19, leitura responsiva. Romanos, no seu capítulo 6, de 15 a 19, leitura responsiva. Leiamos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Irmãs e irmãos, o nosso Deus está presente no culto que nós prestamos a Ele. Vamos falar com Ele agora, aproveitando esse momento de reflexão, de contrição, de graça e de perdão, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor nesse instante de oração silenciosa de confissão de pecados. Oremos ao Senhor. Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, para a próxima leitura, também na carta aos Romanos, capítulo 6, continuando aí agora os versículos 20 a 23. Quero convidar já os nossos jovens para que se possam ir aqui à frente para a condução dos nossos cânticos espirituais. Romanos, capítulo 6, agora os versículos 20 até o 23. Continuando a leitura responsiva. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Agora, porém, libertados do pecado,
temos o vosso fruto para a santificação. Cantemos, irmãs e irmãos, louvando ao Senhor de nossas vidas. Amor
amor, eu vim me padecer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Para não te Deus por mim. Agradeço Deus que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mão que não desiste, não se esqueceu. Seu favor me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Para não Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor, oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Convido nosso irmão Marcos Esposo que nos conduza a Deus nesta oração, louvando o Senhor pelos irmãos que já entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Dízimos e ofertas serão usados na obra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai amado, estamos mais uma vez aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e para te louvar, Deus. Pedimos agora especialmente para que o Senhor cuide desse dinheiro que foi colocado aqui na tua igreja, para que ele seja bem usado na sua obra. Abençoe a todos que estão aqui, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode sentar. A nossa gratidão a todos os irmãos presentes aqui, em especial aos nossos irmãos visitantes. Sejam bem-vindos. Essa casa
é casa de oração para todos os povos. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala ao lado, onde elas ouvirão mensagem própria para a idade delas. Crianças, vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos agora a tua influência sobre as nossas crianças na recepção de tua palavra, a elas e a nós. Dê também a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos orar para nos preparar para a mensagem que vamos ouvir da parte do Senhor.
o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, 3º capítulo, versículos 1 até o versículo 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Abra sua Bíblia. Se for usar o celular, apenas para o texto bíblico, e mantenha-o aberto, por favor. Se você vir alguém ao seu lado sem a Bíblia, por favor, queira ajudar, sentar ao lado e emprestar o texto também. Colossenses 3, de 1 a 17. Diz assim o texto da palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, a Tua palavra, por si, ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ó Deus bendito, também agora, ó Pai, na meditação desta palavra, o Senhor continue, Pai, falando conosco, transformando-nos, agindo em nós, fazendo-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Quero ser como Cristo, é também a minha oração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de algumas coisas, de algumas situações da vida cristã, às vezes usamos símbolos. Então, por exemplo, para falarmos da conversão, nós dizemos que a conversão na vida cristã é um ponto. Imagine então na sua vida, na sua história de vida,
você caminhando por um determinado caminho e acontece um evento na sua vida, um ponto, um momento de conversão, de mudança de caminhada. Assim, a conversão acontece num momento da vida, não se repete, acontece a qualquer tempo, em qualquer idade, mais fortemente na idade da razão, e acontece de formas diferentes. Há pessoas que estavam no mundo, no uso de drogas, numa vida completamente alheia às coisas de Deus, e tiveram um encontro com Deus, e a sua vida foi tão plenamente transformada, que ela tem uma data, um dia, uma hora, um local, um momento, e uma pessoa que marcaram sua existência e a sua conversão. Às vezes aqueles que nascem na igreja têm até santamente uma inveja dessa pessoa, porque fala assim: uau, como esse sujeito teve uma transformação. Mas há aqueles que têm uma conversão que acontece na sua vida até mesmo de modo, vamos dizer assim, gradual. Conhecem o Evangelho desde criança, vem crescendo ouvindo a palavra da salvação, mas eu afirmo que mesmo estes, mesmo um adolescente, uma criança, um jovem que cresceu ouvindo das coisas do Evangelho, num determinado dia de sua vida terá de dizer: Senhor, agora sim, o Senhor é o meu Salvador pessoal. Até então era o da nossa família, eu vinha aprendendo as coisas na igreja. Mas deve haver um momento na história da sua vida em que você dirá assim: Senhor, o Senhor é o dono da minha existência. Na história da minha vida, nascido na Igreja Presbiteriana do Brasil, em fevereiro de 94, num acampamento de carnaval, aqueles bons e velhos acampamentos da Federação de Adolescentes lá do presbitério de São José do Rio Preto, num daqueles acampamentos eu me rendi aos pés de Cristo Jesus. Disse: Senhor, o Senhor é o meu Salvador pessoal. Portanto, hoje aqui eu quero fazer primeiro uma pergunta, antes de continuar qualquer mensagem do Evangelho. O Senhor Deus diz através do apóstolo João que Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho único por amor a você, e o ofereceu como sacrifício em seu lugar, para perdoar o seu pecado e para te dar vida e vida eterna. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como o seu Salvador pessoal, e disse a Ele, dentro do seu coração, no mais profundo do seu coração: Deus, eu lhe pertenço completa e inteiramente, eu quero fazer aqui com você uma oração, e quero fazer um apelo para que você abra os seus ouvidos e o seu coração e ouça o Senhor Jesus oferecendo a você a oportunidade de mudar a história da sua caminhada hoje, aqui e agora. Você precisa entender que o Senhor Jesus está oferecendo a você a oportunidade de uma vida maravilhosa. Se você ainda não fez isso, por favor, coloque-se em pé, e eu quero orar com você nesse momento. Que o Senhor Deus abençoe nesta igreja, porque com a graça de Deus, todos aqui já são salvos. Amém? Amém. Há convicção nisso? Todos aqui já são salvos. Amém? Amém. Tem o Senhor Jesus no coração, certo? Depois desse ponto, que então é a conversão, inicia-se na vida do cristão, neste dia, naquele dia, agora um movimento diferente. Aquele ponto passou, e agora, neste gráfico, nestes símbolos, há um movimento de tracejados na vida do cristão. A conversão foi um ponto na história da sua vida, mas agora inicia-se uma história diferente. A conversão passou, e agora inicia um processo que nós chamamos de processo de santificação. Porque às vezes nós nos confundimos, encontramos com alguém que no culto disse que recebeu o Senhor Jesus,
como seu Salvador, e queremos que no dia seguinte ela já esteja completamente mudada e transformada, deixando tudo aquilo que ela era para trás. Mas a Bíblia, o Senhor Deus é muito mais sábio do que nós imaginamos, e às vezes reconhecemos, e Ele sabe que passa-se a acontecer na nossa vida esse processo pontilhado, tracejado na história da nossa vida, que é esse processo chamado de santificação, do qual todos devemos passar. Não há ninguém que possa dizer: eu não preciso passar por isso, eu não preciso da santificação, eu não preciso passar por este processo. Todos nós somos chamados, e é assim que acontece a nossa vida, porque a santificação começa após o processo da conversão, mas termina somente quando o Senhor Deus nos chamar para a sua glória eterna. Daqui até lá, o que você tem que fazer? Buscar a santificação evangélica em Cristo Jesus. Portanto, o tema da nossa meditação é essa: a santificação evangélica, a santificação do Evangelho. O texto que lemos da Epístola aos Colossenses é dos meus preferidos. Onde eu tenho passado este ano, tenho falado desse texto, porque ele mexe comigo de várias e várias formas. E o apóstolo Paulo começa dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Esse processo, então, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, da mortificação da nossa carne e da ressurreição para a vida, é o processo de conversão. Essa primeira linha fala-nos da conversão. Ressuscitamos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é isso? Não é assim que a gente aprende? Lá está em Efésios, lá estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não pode escolher, portanto fomos escolhidos por Cristo Jesus, e Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Está lá o texto. A salvação então foi nos dada, foi nos concedida. Maravilha. E Paulo diz isso: se fostes ressuscitados. Agora acontece um negócio interessante que parece assim até meio contraditório. Ele diz assim: se você ressuscitou com Cristo, agora você tem que morrer de novo. Meio estranho, porque ele diz lá: se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai, versículo 3, nas coisas do alto. Versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Veja, parece até meio estranho. Alguém poderia dizer: pastor, que coisa esquisita, eu fui ressuscitado ou eu morri? Eu lhe digo: os dois. Porque na santificação cristã nós temos primeiramente como fundamento, na santificação evangélica, o primeiro ponto a entendermos é o seu fundamento. Estão nesses versículos aqui. O primeiro fundamento: não buscamos a santificação para a salvação. Buscamos a santificação porque somos salvos. Portanto, a santificação é um objetivo. Ela não deve ser buscada para a salvação, mas porque somos salvos. Por isso eu fiz a primeira pergunta inicial: você tem certeza de que é salvo? Sendo salvo em Cristo Jesus, então você agora busca a santificação porque Ele te salvou. O fundamento inicial é esse: sou salvo em Cristo Jesus, e como salvo em Cristo, ressuscitado para a vida, agora devo fazer morrer os pensamentos que não sejam aqueles que olham para o alto. O fundamento central da santificação é Cristo Jesus. Diz o texto: porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Então o fundamento da santificação é olhar para Cristo. Olhamos para onde Cristo vive e buscamos as coisas onde Cristo está. Os nossos olhos não podem mais estar voltados para as coisas da terra, estão agora voltados para o local, para o lugar onde Cristo vive, e pensamos agora em coisas mais altas do que as coisas daqui da terra.
Este é o fundamento. Olhamos para Cristo, porque a nossa vida está oculta em Cristo. Este é o fundamento. A palavra buscar as coisas do alto, ela tem uma conotação muito forte de busca constante, busca diária, um pensamento permanente, uma reflexão insistente em Cristo Jesus. Pensar nas coisas do alto é pensar nessas coisas superiores. Portanto, a santificação, meus irmãos, como fundamento, é um viver intencional em direção ao Todo-Poderoso. É um viver intencional em direção ao alvo, a partir do fato fundamental de que já fomos alcançados por Cristo Jesus quando fomos vivificados por Ele. Portanto, a santificação evangélica tem o seu fundamento na pessoa de Cristo. Irmãos, a nossa vida vai mudar quando passamos a pensar nas coisas do alto e quando encaramos que o fundamento da nossa vida está em olhar para Cristo Jesus. Que o fundamento da nossa santificação não está em olhar para uma pessoa, mas para aquele que é o alvo da nossa santificação, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a santificação evangélica tem aí o seu fundamento na pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a santificação evangélica e a sua execução. Porque, olha, fica claro então que o nosso agir é um agir a partir do alvo. Cristo é o meu alvo e a partir desse alvo eu então vou agir. Como esta santificação entra em processo de execução na minha vida? A pergunta é: o que há de acontecer em mim? O que deve acontecer na minha vida? O que eu devo fazer? E como esse processo se dá na minha vida? Irmãos, o apóstolo Paulo é claríssimo, e eu não poderia fazer de outra forma se não ler o texto. Porque primeiro ele diz que algumas coisas devem morrer na nossa vida. Versículos 5 e 6. Fazei, pois. Esse pois nos remete ao texto anterior. Nós vamos então buscar as coisas do alto, porque nós morremos em Cristo, e quando nós então morremos, algumas coisas têm que morrer com elas. Diz o texto: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Preste atenção nisso. Há em nós uma natureza da qual nós temos que batalhar e brigar para que ela não apareça constantemente. A italianada vai entender o que eu estou dizendo. Os espanhóis, com o seu sangue quente, vão entender o que eu estou querendo dizer. Aqueles que são iracundos entenderão muito bem o que nós estamos dizendo. Porque a todo momento, quem é italiano e espanhol, então está enrolado. Irmãos, mas o apóstolo Paulo diz algo diferente, não ligado talvez às etnias, mas ligado à nossa natureza terrena. Porque somos pecadores e pecadoras e carecemos da glória de Deus. E o texto diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é essa natureza terrena, diz o texto? Fazei morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a idolatria. Fazei morrer. Irmãos e irmãs, casamentos estão se despedaçando por causa da prostituição da internet. Vidas estão se despedaçando porque estão deixando de fazer morrer a natureza terrena em nome das coisas visuais que estão abertas a todos nós diariamente. E a nossa natureza terrena, por ser uma natureza caída, é aquela que faz surgir, por quaisquer situações da vida, surgirem por algumas situações da nossa caminhada, durante o nosso processo de santificação, essas coisas podem surgir, porque nós estamos num processo, e nesse processo podem acontecer quedas. Ah, irmãos,
Se acontecerem essas quedas, não se esqueça, o nosso adversário, Satanás, não está contente quando você passa a buscar um processo de santificação constante em Deus. E aí ele lança dardos inflamados, procurando a quem possa devorar e derrubar. Portanto, o apóstolo Paulo diz: fazei morrer, caminhem nessa caminhada, nesse processo, faça morrer os desejos, porque aí estão as portas para muita derrota. O texto bíblico acaba com a gente no versículo 6, ele diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele não está falando para descrente, ele está falando para a gente que se converteu, ele está falando para a gente que está buscando a santificação, ele está falando para pessoas que sabem da sua natureza terrena e que estão vivendo talvez dias ruins e se perguntam assim: ó Deus, por quê? E a resposta está aqui: porque estas coisas, por meio destas coisas, vem a ira de Deus. Irmãos, eu não quero sobre minha cabeça a ira de Deus, porque a mão dos homens pode ser uma mão leve, mas a mão de Deus é pesada. Fazei, pois, morrer. O apóstolo Paulo não para aí. Ele até diz no versículo 7: nestas coisas vocês andaram outrora, no outro tempo. Não é para andar mais, é no outro tempo, é numa outra época, é num período distante. Mas ele diz: fazei morrer. E continua, versículo 8: se antes ele tratou dos problemas e das relações sexuais, das relações da nossa natureza terrena, agora o apóstolo Paulo trata das nossas relações interpessoais. O apóstolo Paulo é prático demais, meus irmãos. Ele primeiro tratou do meu problema com Deus e da minha vida com Deus, de coisas que só eu e Deus sabemos. Só você e Deus sabem o que acontece com relação à sua natureza terrena. Mas agora há situações que estão aqui diante de nós e que falam das nossas relações. E ele diz assim: despojai-vos, versículo 8, igualmente de tudo isso. E agora senta, meu irmão, e presta atenção. Despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Dá para ser mais prático do que isso? Dá para narrar de forma mais prática as nossas relações? Quando você está se relacionando com alguém, meu irmão e minha irmã, despoje-se da ira, da maledicência. Ah, irmãos e irmãs, como machuca uma palavra falada com ira, com indignação, uma palavra dita às costas. Como dói, meus irmãos, a maledicência quando chega aos nossos ouvidos. E o apóstolo Paulo diz: despojai-vos. E ele diz um negócio que é mais prático ainda, versículo 9: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quer dizer, se agora eu estou então nesse processo de santificação, em que eu vou deixar a minha natureza terrena e cada vez jogar mais uma pá de cal nela, agora o apóstolo Paulo diz: se você se despojou das coisas do velho homem, não minta, seja verdadeiro. Mas não se esqueça do versículo anterior: seja verdadeiro, mas despoje da ira, despoje-se da maledicência, despoje-se de indignação, despoje-se de linguagem obscena de falar. Irmãos e irmãs, não dá para acreditar que no Facebook haja pessoas cristãs que coloquem palavras de obscenidade, de baixo calão. Não dá para entender como isso é possível. Não dá. Se lá coloca, imagina na linguagem do dia a dia. Não dá, meus irmãos. Mas é uma luta constante, porque a nossa natureza é uma natureza propensa a isso tudo. Porque dá vontade de vez em quando de falar um negócio, né? Não dá? De vez em quando solta um negócio assim, um sangue, dá vontade de falar pro irmão, né?
Pois é. Esse é o processo pelo qual o apóstolo Paulo diz que eu e você temos de passar. Não importa a idade. Não importa a idade. Não importa quanto tempo de cristianismo você tem. Não importa quanto tempo de igreja você tem. Se hoje você converteu o seu Senhor Jesus, a partir desse momento, começa esse processo na sua vida, em que você tem que deixar essas coisas, despir-se e morrer para essas coisas. Bom, meus irmãos, nessa execução, algumas coisas têm que ser deixadas de lado e têm que morrer. Mas aí vem a pergunta: o que colocar no lugar delas? O que cultivar? O apóstolo Paulo responde. Na execução, ele diz, versículos 12 a 15. Nós vamos então nos despir, fazer morrer essa natureza e fazer com que nos revistamos do seguinte. Acompanhe o seu texto. Leia comigo, versículo 12, por favor. Leia comigo. Revestir-nos, pois, por que nós tratamos o nosso próximo, o nosso irmão, sem esses sentimentos? O texto diz: você agora tem que se revestir de algumas coisas que são importantes. Você vai deixar a ira, você vai deixar a indignação, você vai deixar a maledicência. Quando você falar de alguém, você não vai falar dela por trás. Quando você falar de alguém, você vai falar com amor para essa pessoa. Quando você for expressar a sua opinião, você vai dar a sua opinião com amor e em amor, e vai expressar isso tudo revestindo-se, porque você é santo, você é amado. Você vai revestir-se de ternos afetos de misericórdia. Pensa o seguinte: quando você vai falar alguma coisa para alguém, você tem que ter misericórdia desse irmão. Dói, não dói palavras ditas sem a misericórdia? De bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Sabe quando é que Deus vai pedir de você essas características? Quando as coisas estiverem difíceis. Tem até aquela brincadeirinha, né? Pedi a Deus que me desse tal coisa e Ele fez eu passar pela aprovação para que eu tratasse daquilo na minha vida. Pois bem, meu querido, por favor, revista-se de misericórdia, revista-se de bondade. Se deve ser assim dentro da igreja, sobretudo, quanto mais fora dela. Não é só aqui dentro, é também aqui dentro, mas é mais do que aqui dentro, é lá fora, é lá no seu trabalho, é lá na sua relação de trabalho, na empresa, na escola em que você estuda e dá aula. Lá você é chamado para amar, para ter misericórdia. Aqui algumas pessoas até vestem ali a carapuça de santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Eu não preciso falar que não é naquele termo assim de eu não aguento a pessoa, mas eu tenho que suportar. Eu quero matar você, eu te suporto. Não é nesse sentido, né, meu irmão? Você sabe muito bem disso, não sabe? Não precisaria falar, mas para deixar claro, para ninguém pensar muita coisa diferente, não é isso. Você é chamado para servir de suporte para o irmão. É chamado para servir de muro de arrimo para o próximo. É chamado para ser aquela pessoa que, quando ele estiver caindo, você será o primeiro a segurar e não a dar o próximo soco para ver se cai de uma vez, mas para servir de suporte. E aí o texto continua: perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. E o exemplo é o exemplo do Senhor Jesus. Esse exemplo é que torna o negócio difícil. Porque se terminasse perdoai-vos mutuamente, alguém poderia dizer assim: beleza, perdoei, então vamos lá, te perdoo, porque o pastor falou no domingo. Mas aí o texto diz assim: mas é como o Senhor perdoou.
E como foi que o Senhor Jesus te perdoou? Hein? Esquecendo de tudo que você fez e te amando até o fim. E aí eu te digo assim, é assim que você deve perdoar. Perdoar como Cristo perdoou. Aí, meu querido, o texto continua, versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito. Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então todas as coisas anteriores são vinculadas pelo amor. Todas elas. Se você não lembrar de nenhuma dessas coisas aqui, lembre-se apenas: Senhor, me faça amar. Amar. Amar de forma incondicional. Me faça amar o irmão que me fez mal. Me faça amar o irmão que está do meu lado. Me faça amar aquela pessoa do meu trabalho. É a ela que eu tenho que amar. Acima de tudo esteja o amor. E aí o versículo 15 diz o que é o juiz entre os nossos relacionamentos. É a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então a questão é mais ou menos assim: se eu estou no meu relacionamento com alguém, estou conversando, e naquela nossa conversa há paz, eu estou no caminho certo. É a paz que deve ser o juiz entre nós. Agora, se eu não consigo ter paz quando eu estou ao lado do meu irmão, volta para o texto bíblico. Volta para o texto bíblico. Volta para o caminho da santificação, porque a santificação, em sua execução, ela precisa fazer com que você se vista, se revista do amor e da paz nos seus relacionamentos. Dá para ser mais simples e mais prático do que isso? Dá. É só você fazer. É só você olhar para si mesmo. E isso eu não posso fazer com você, só você que pode fazer. A santificação depende só de você, de olhar para aquele que é o nosso alvo. Então nós temos a santificação evangélica. O seu fundamento é a pessoa de Cristo Jesus. Olhamos para Cristo e, salvos em Cristo, passamos então a buscar a santificação. Não buscamos para ser salvos, mas buscamos a santificação porque um dia o Senhor Jesus me amou e me pediu para que andasse nos seus caminhos. Esse é o fundamento. A santificação evangélica e a sua execução. Nesta execução, algumas coisas devem morrer em nós: ira, indignação, maledicência, maldade, palavras obscenas no nosso falar. E devemos nos revestir de coisas maravilhosas descritas aqui pelo apóstolo Paulo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar o próximo, perdoar o próximo, tendo como vínculo de todas essas coisas o amor, e como árbitro nos nossos relacionamentos, a paz de Cristo. Agora há uma fórmula prática para isso tudo. Se nós vimos até aqui o fundamento da santificação e a sua execução, há também a força prática da santificação evangélica. Em terceiro lugar, a sua força prática. E aí o versículo 16, versículos 16 e 17 são lindos. Decore esse versículo, meu irmão. E pensa nisso aqui quando você for tratar com alguém. E pensa nisso aqui quando você for caminhar. Habite ricamente em vós. Habite ricamente. Não é habite só um pouquinho. Não é habite o que dá. Não é habite o que deu para o gasto. É habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, para a palavra de Cristo habitar em mim ricamente, o que eu preciso fazer? Responde para mim. Precisa conhecer, precisa ler, precisa meditar nela. Precisa, meu irmão, precisa, não tem jeito. Eu digo que eu gostaria muito, e meu filho já assumiu essa ideia. Ele disse que ele vai tentar fazer um negócio desse lá no futuro. Eu queria que tivesse uma entrada USB no meu cérebro. Podia ter, não podia? Fácil, tipo igual Matrix.
Só que o Matrix tem aquele negócio que entra aqui que é muito grande, dá um medo daquele trem lá, né? Então o caminho USB era melhor. Senhor Deus, eu quero agora aprender tudo que está lá no livro de Jeremias. Aí vem o USBzinho. Opa, já sei tudo lá. Jeremias 31. Eis aí vem dias do Senhor. Foi a mensagem de hoje de manhã. Eu já sei porque eu vim na igreja de manhã. Eu já conhecia também. Mas veja, não tem jeito. Nosso Deus deu duas formas, ou mais até, de nós conhecermos a palavra. Meus irmãos, habite ricamente em vós a palavra. E quando a palavra de Deus habitar em nós ricamente, olha o que acontece: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o que acontece quando a palavra de Deus habita ricamente em nós? Quando eu vou falar com o meu irmão, eu falo para ele com instruções sábias, porque eu vou dizer para ele salmos, eu vou dizer para ele hinos, e vou dizer para ele cânticos espirituais, tais quais os jovens cantaram aqui hoje, os cânticos, como o coral cantou. Você tem que ser como Cristo. Quero ser como Cristo. Você tem que ser como Cristo. Já pensou nisso? Habite ricamente em vós a palavra, porque a partir daí você vai instruir e vai aconselhar com palavras de sabedoria. Quanto que você precisa ler a Bíblia para conhecê-la profundamente? Quanto? Uma vez? 2 vezes? Quem já leu a Bíblia uma vez? Quem já leu 2? Vou parar por aqui. Antigamente nós líamos muito mais a Bíblia, viu, meus irmãos? Deixa eu falar com você aqui. Abre um parênteses bem gostoso aqui. Nós líamos muito mais a Bíblia. E a Bíblia era de muito mais difícil acesso do que hoje, viu? Eu não sou tão velho assim, mas estou me sentindo. Há alguns anos atrás era muito difícil, não era fácil ter Bíblia não. Tanto que os pais davam para a gente Bíblia de presente, de aniversário, de coisas assim. Dava Bíblia. Hoje tem Bíblia de umas 100 coisas. Bíblia do homem que ora, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mãe de fé, Bíblia da esposa que não sei o que, Bíblia da profecia, Bíblia de promessa, tem Bíblia do celular, Bíblia de NVI, Bíblia Almeida Visualizada, Bíblia linguagem de hoje, tem Bíblia para de monte. E eu pergunto para você, a gente lê mais a Bíblia por causa disso? Engraçado, né? Por favor, meus irmãos, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, porque ela é a santificação colocada em prática na nossa vida. A força prática da santificação em nós é a Bíblia, a palavra do Senhor habitar em nós ricamente e nos aconselharmos mutuamente nesta palavra. Por isso, meus irmãos, fica aqui a palavra do apóstolo Paulo, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. As coisas mudam, viu? As coisas mudam. Nós passamos a ver a vida com gratidão. Mesmo que venham as adversidades, a gratidão no nosso coração é maravilhosa. Querido, aí o apóstolo Paulo finaliza com chave de ouro, como se diz. Se a força prática da santificação estava aí nos versículos 16 exposta, agora no versículo 17 o apóstolo Paulo, como diz a gente, bate na cabeça do martelo, finaliza de forma maravilhosa. Porque se você quer colocar a sua santificação em prática, uma coisa só é necessária: e tudo quanto fizerdes, versículo 17, olha só isso, tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Perceba, não faz diferença. Senhor Deus, eu preciso fazer tal coisa, isso que eu vou fazer, Senhor, é para a glória do teu nome? Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Termina ou não termina com chave de ouro?
Ele finaliza e diz assim: olha, se você tiver alguma dúvida com relação às coisas todas anteriores, faça essa pergunta para você: Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho como fazê-lo em nome de Jesus? E eu vou fazer dando graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim? Meu irmão, se sim, faz com alegria no seu coração, porque você está num processo de santificação maravilhoso, e o Senhor Deus vai honrar você. Agora, se você responder veja bem, porque ninguém vai dizer não de uma vez, né? Se você vai perguntar: Senhor, em teu nome que eu faço, a pessoa vai dizer assim: olha, bom, pensa bem comigo. Se a resposta for mais ou menos assim, o próximo passo é dizer não. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você é salvo em Cristo, e você agora é chamado para viver um processo de santificação diária, constante, que tem como fundamento a pessoa de Jesus, e uma busca constante, e um pensar nas coisas lá do alto. Lembre-se, você é chamado para ter um processo de santificação, em que essa execução vai passar por um processo em que você vai fazer morrer algumas coisas na sua vida. E não é fácil, não é mesmo? Deixar algumas coisas. Não há na vida do cristão aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Não dá, não é assim. O cristão então vai fazer morrer essas coisas que não agradam a Deus, e vai agora se vestir de uma nova roupagem. É um processo, meus irmãos. Algumas vezes você vai precisar de um puxãozinho de orelha. Algumas vezes você vai ter que chorar lá na sua cama: Senhor, eu não acredito que eu errei de novo nisso. Sabe? Não é mal nenhum se derramar lá na presença de Deus. Você fala assim: Deus, eu não acredito que eu fui tão displicente de novo nesse caso. Senhor, por que misericórdia de mim? Porque é esse processo de execução. E a santificação tem uma força prática, que é a palavra de Deus habitando ricamente em nós. E ela habitando ricamente em nós, nós vamos instruir e aconselhar em sabedoria. Ela habitando ricamente em nós vamos falar isso a todo momento, palavras de sabedoria. E aí nós teremos então nessa força prática aquela questão básica: tudo quanto fizerdes. Tudo quanto fizerdes. Acessei meu celular, é tudo quanto eu fizer. Acessei meu computador, é tudo quanto eu fizer. Estou conversando com a minha esposa sobre o meu casamento, tudo quanto eu fizer. Estou sentado pensando na vida da minha igreja que eu amo tanto, tudo quanto eu fizer, seja em palavra, seja em ação, que eu faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu gostaria que você passasse um tempo em oração silenciosa, olhando para dentro de você mesmo, Por favor, é um momento seu agora. Eu vou parar de falar daqui alguns segundos. Mas agora você vai olhar para dentro de si e ver nesse processo de santificação o que precisa ser mortificado e com o que você precisa se revestir. Ore você agora para com o Senhor Deus.
tem dito, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém, Pai. Aquilo que nós escondemos dos outros, o Senhor conhece. Mas a Deus te louvamos porque a nossa vida está oculta em Cristo. E agora, Pai, o nosso desejo mais profundo do nosso coração é ouvir a palavra do Senhor que nos exorta de maneira tão clara e fazer um único pedido a Deus, que o Senhor nos dê forças para colocar em prática essas palavras. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e atende a nossa oração, ao nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante a semana, quando eu lutava comigo mesmo por causa desta mensagem, nós nos lembramos muito do hino 122. Nós vamos cantar agora. O hino 122 é uma oração. Talvez não seja tão conhecido o hino, mas nós vamos cantar. O presbítero Hélio, nosso regente do coral, vai nos ajudar aqui. A primeira estrofe e a quarta estrofe, que são estrofes que são mais introspectiva, mais minha voz, meus pés, ele vai cantar, nos conduzir ao louvor. E as estrofes 2, 3 e 5 nós vamos cantar, fazendo deste hino a nossa oração. Coloquemos-nos em pé e cantemos esse hino, fazendo deste hino a nossa oração. Então, a primeira e a quarta estrofes nós vamos ouvir, fechando os nossos olhos, ou olhando o regente, ou olhando a letra do hino, mas nós vamos cantar. E as estrofes 2, 3 e 4 nós vamos orar, cantando esta melodia. Deus,
nossa voz e atende, ó Deus, o nosso clamor. Dirige, ó Deus, os nossos pés, os nossos caminhos à luz de teus caminhos. Dirige, Pai, a nossa caminhada. Dirige, ó Deus, a nossa vida e o nosso processo de santificação. Ó Pai, derrama sobre nós desta bênção maravilhosa. Restaura, ó Deus, vidas nessa noite. Restaura, Pai bendito, corações que estavam despedaçados e sem esperança, ó Deus, longe do processo tão maravilhoso de nos achegarmos mais próximos de Ti. Restaura, ó Deus, casamentos despedaçados. Restaura, ó Deus bendito, relacionamentos despedaçados, de amizades tão longas que estão quebradas por causa da iniquidade do nosso coração. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos luz onde estivermos. Que nossas palavras sejam palavras de amor, de paz, de bondade, de humildade, de longanimidade. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, e faça habitar em nós a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e firmando os teus passos. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém. Por favor, queridos adolescentes, permaneçam após o culto aqui no banco do coral, nos bancos do coral, que há uma conversa importante para ter com vocês. Na próxima semana, domingo que vem, acontecerá em primeira convocação a reunião extraordinária da Assembleia da nossa igreja. Então, os membros da igreja são convocados a estarem aqui no próximo domingo para tratarmos dos estatutos de nossa igreja. De manhã oramos pelo nosso irmão, o presbítero Paulo Pereira, e ele já está em casa, com a graça de Deus, saiu do hospital. Olha o boletim da igreja, tem alguns avisos aí importantes, entre eles a atividade do dia 17, aqui na igreja, preparada pela Escola Dominical, no sábado, dia 17. Agora um aviso muito especial, igreja, irmãos e irmãs. A UCP, nossa igreja, aceitou um desafio. Lançou-se um desafio e agora aceitou também. No dia 4 de dezembro, a nossa UCP vai apresentar uma cantata, linda cantata de Natal, lá no Teatro Municipal. Uau! E aí eu falei para eles, já, sabe gente, agora não é mais uma cantata da UCP, é cantata da igreja, porque agora é hora de nós nos envolvermos com eles. E eu disse isso para quê, né? Já tem serviço para a igreja. Então é o seguinte, irmãos e irmãs, nós precisamos da colaboração dos irmãos em algumas coisas. Irmãos que têm dons, corte e costura, artes, trabalhos manuais, elétrica, lanchinhos, lanchinhos e mais outras coisas, por favor, procure os tios da UCP. Eles estão precisando agora, sobretudo, de gente que tenha habilidades manuais, com corte, costura e coisas assim. Então, por favor, procure os tios da UCP e esteja em oração, porque o desafio é bem legal. Nós vamos abençoar a nossa cidade
com uma bela cantata de Natal, além das demais atividades aqui da igreja natalinas. Amém? Ouçamos o coral, que nos despedirá com mais uma canção, e após a canção, o pós-último.